É o Rei da Glória. Qual é a marca, ou qual a influência disso na minha vida? Deus, ele não é seu presidente, ele não é seu primeiro-ministro, ele é rei. E qual a implicação prática isso tem para com a sua vida, para com a sua caminhada em seu viver? Eu quero te convidar a ter um tempo de meditar sobre isso, de conversar sobre isso e nos desafiar a crescer no nosso entendimento. O reino de Deus, ele precisa ser experimentado de uma forma pessoal e individual. Meu nome é Arno Hendricks, sou pastor, tenho uma paixão na vida, o reino de Deus e a sua justiça, como diz o próprio Senhor Jesus: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E assim eu tenho buscado viver e buscado conhecer o reino de Deus, e o que eu tenho encontrado quero compartilhar com você. Então, um primeiro ponto que eu quero marcar com você é: quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos que a Bíblia trata sobre um rei, sobre um reino e sobre uma família real. A Bíblia não é um livro de rituais e tradições, nem é um livro religioso. Ele é um documento oficial do reino de Deus, sobre o desejo de Deus de estabelecer o seu reino celestial sobre a face da terra. E já aí começa um grande desafio para nós entender que o reino de Deus e a palavra de Deus são termos que nós precisamos redefinir e ter uma metanoia na nossa caminhada. Eu quero te convidar a essa metanoia, a essa mudança de mentalidade, porque não tem como você se achegar ao reino de Deus com a sua mente humana. Você precisa de uma revelação divina, e eu quero te convidar a isso e você ter a sua experiência particular. Muito bem, quando nós nos achegamos a Deus, nós encontramos essas 4 características. Deixa eu ler aqui para você na Bíblia, o texto lá de 1 Timóteo 1, capítulo 1, 1 Timóteo 1, versículo 17, onde Paulo ele fala sobre como ele foi chamado e que Deus se revelou a ele, e ele termina a sua primeira apresentação aqui dizendo assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Conhecer a Deus e conhecê-lo como Rei na sua vida é um dos grandes desafios nossos. E aí você tem nesse texto 4 características de Deus como o Rei soberano e supremo. Ele é Rei eterno, quer dizer, governa para sempre, sem interrupção. Ele não está limitado ao tempo como nós estamos. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é um rei imortal, quer dizer, incorruptível, imperecível, sua integridade é absoluta. Ele é pleno, completo, rei imortal. Ele é um rei invisível, quer dizer, inatingível pelos sentidos humanos limitados. A nossa mente humana não consegue acompanhar os pensamentos de Deus, a não ser que ele se revele a nós. E aí temos um privilégio hoje de experimentar Deus tratando conosco, Deus se revelando a nós. E ele é um Deus único, não há ninguém igual a ele. Ele é sozinho no topo, sem igual ou rival. Não tem nada e ninguém que possa acompanhar a grandeza, a soberania, o fato que Deus ele é supremo. Aqui já aparece um primeiro contraste para nós. Eu quero te convidar a você repensar a maneira como você vê a Deus na sua vida pessoal. Ele é seu rei, ele governa a sua vida, e é um desafio pensar e se render e reconhecê-lo como rei na nossa vida. Vamos avançar. Da onde que Deus tem a sua autoridade sobre as nossas vidas? Bom, basicamente você vai encontrar na palavra de Deus que ele tem autoridade porque ele tem o direito de criação. Ele nos criou, criou tudo que nós vemos ao nosso redor. Nós temos o sopro de vida que vem da parte de Deus na nossa vida. Então, toda a autoridade divina baseia-se em um conceito estrito de posse e direitos legais.
ele é proprietário legal, aí o temor do Senhor significa literalmente que ele é, o termo, né, Senhor, significa literalmente que ele é dono e mestre. Ele tem um direito inquestionável, ele é o rei, porque criou tudo. E tudo que você vê pertence a ele, e todos que habitam nessa terra pertencem a ele. E a questão do fato da incorruptibilidade. Como ele já possui o universo inteiro, sua integridade é absoluta e ele não pode ser subornado. Aqui já entra um conflito muito grande, muitos entendimentos que temos sobre a própria pessoa de Deus e sobre a vida. E eu quero te convidar a ter uma metanoia, ter uma maneira nova, uma nova mentalidade quando você pensa sobre a vida e sobre a revelação do próprio Deus como Rei em nossa caminhada. Vamos mais adiante, então, na nossa caminhada. O maior inimigo do reino de Deus você encontra aqui nesse quadro, que é a religião. É engraçado, né? Que a religião que procura religar o ser humano a Deus, ela é um inimigo no sentido assim de entender a revelação do reino de Deus. A religião tem algumas características, ela é focada em rituais e também em regras comportamentais. A religião ela promove independência e entra muito a nossa mentalidade democrática, e a gente vê a Deus como alguém que nos serve, que é alguém que trabalha conosco, ao nosso favor. A religião promete o céu no futuro, também o reino. Quando fala do reino de Deus na religião, se fala de algo do futuro e não iminente presente, e cria súditos limitados que precisam obedecer e não questionar nada. Quando que no reino de Deus, veja o quadro principal aqui, né? Veja, aqui temos mais um contraste, um conflito muito grande, alguns conceitos quando nós pensamos sobre Deus como Rei e Ele revelando a nós o seu reino. O reino de Deus ele é presente, o reino de Deus ele é iminente, ele chegou à nossa vida por intermédio de Cristo Jesus e você pode experimentar o favor e o mover de Deus na sua vida. Então, preste atenção na sua caminhada quando você caminha com Deus e vê o agir dele para com a sua vida, para com a sua vida e para com tudo o que é confiado na sua vida. Muito bem, vamos dar um avanço na nossa caminhada. Eu quero trabalhar com você aqui um próximo item. Vamos lá. A Bíblia, ela não é um livro religioso. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. Então, a própria natureza da Bíblia não é religiosa, ela é a constituição oficial do reino de Deus e estabelece uma base legal de um governo real, né? Então, a Bíblia traz como autoridade absoluta as palavras do rei, que são leis definitivas, né? Não estão sujeitas à opinião e à votação pública, e ela é imutável. Essa legislação ela é eterna e inalterável, não se curva em modismos e interpretações pessoais. Isso aqui é algo tremendo e nós precisamos repensar a nossa vida quando nós olhamos para a Bíblia. A Bíblia é a constituição real. Ela é a palavra de Deus que provém do próprio Deus, ela é imutável, ela tem autoridade sobre nós, e quando você a recebe como ela é, você vai ter a revelação e o entendimento do que ela é e do que ela significa na nossa vida. Quando daí nós olhamos para a missão do Senhor Jesus como o Rei, e você vê que ele veio a esse mundo não como um líder religioso, ele veio a esse mundo como
rei, e ele veio restaurar o que se havia perdido, que é o reino, a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra. E ele nos amou e ele nos perdoou, e ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos amou, perdoou os nossos pecados e nos constituiu um reino de sacerdotes, de reis e de sacerdotes. Hoje nós temos uma total diferente relacionamento com Deus. Ele é o Rei dos Reis e governa o universo através de nós. A humanidade redimida agora assume de novo o seu domínio legal sobre a face da terra. E aqui mais uma vez eu quero te convidar a uma experiência de transformação de mentalidade. Quando nós entendemos que Deus, ele é rei sobre as nossas vidas e ele se revela a nós por intermédio da sua palavra. Vamos dar um passo mais adiante? Veja aí, o propósito final de Deus com a criação do céu e da terra é colonizar a terra, quer dizer, aculturar a terra ao que é o céu. O objetivo, então, central de Deus não é evacuar você para o céu, levar você para o céu, mas é manifestar aqui na terra o céu sobre a sua e a minha vida. Aí a palavra de Deus diz assim, na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então esse não é um mero pedido, é uma declaração de intenção de estender a influência do reino invisível para a terra visível, para a nossa experiência humana. Deus quer filhos que operem como reis, governando a terra sob sua cultura e sobre as suas leis. Precisamos de uma nova mentalidade para poder entender isso. Deus, ele é rei e Deus quer se manifestar a nós de uma forma extraordinária. Veja só, o propósito dele é colonizar a terra, é trazer o céu à terra, trazer os céus na sua experiência de vida e compartilhar a vontade dele soberana e absoluta sobre as nossas vidas. E aí depende de nós abrirmos o nosso coração para isso, e aí nós começamos a entender o próximo passo do pensamento de Deus, que é a sua cidadania, que é um direito real que você, como ser humano, pode receber. Porém, a cidadania real, ela só é obtida pelo direito de sangue. Então eu preciso nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer como um filho de Deus, para que eu possa ter acesso ao reino de Deus. E o nascer de Deus, você recebe na sua vida não como uma adesão a um clube, mas como um direito garantido por nascimento. Eu preciso nascer de Deus, receber a própria natureza divina e entrar então na linha de sucessão real. Você vê isso no Evangelho de João, né? Mas a todos quanto receberam, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando você nasce de Deus e recebe a cidadania real, você opera sob uma jurisdição superior a qualquer sistema humano. O rei garante o seu suprimento, todas as coisas lhe são acrescentadas, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E acontece algo interessante também, você, em determinados momentos, quando há necessidade, você recebe um favor real, como que uma lei pessoal, onde Deus atende uma necessidade específica na sua vida e na sua caminhada. E para entender a sua cidadania real, precisamos ter uma experiência de transformação de mentalidade. Essa é uma verdade profunda, intensa e implica diretamente na sua caminhada de vida e na sua prática de vida cristã. Veja esse ponto aqui. Quando você recebe a cidadania real, como cidadão do céu, você tem 4 coisas básicas que precisam ser muito bem esclarecidas. A sua autodescoberta, quem você é, o entendimento que você é um mordomo, é um administrador,
a sua representação, que você representa o reino dos céus como um embaixador, e a sua dependência total do seu rei. Então, o primeiro passo é a autodescoberta. Eu preciso submeter-me a um treinamento de mudança de mentalidade e entender que eu sou um filho, que eu sou uma filha de Deus e que agora Ele me coloca como um governante sobre a face da terra. Outra coisa que eu preciso entender é que nada que eu possa dizer que é meu, na verdade é meu. Tudo pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele. Eu estou submisso ao seu governo e tudo que Ele me confia eu coloco à disposição do seu reino. E eu tenho um privilégio de representar, quer dizer, governar de forma a provar que a administração de Deus é superior a todos os seus outros sistemas que podem ter nesse mundo. Eu testemunho dos resultados, experimento o governo de Deus na minha vida e sirvo outras pessoas com aquilo que Deus me tem dado. E aí eu já percebo que eu, por natureza, não consigo isso, sou dependente totalmente de Deus. E entrar nessa dependência gera o que a palavra de Deus diz, o poder e a autoridade para que você possa representá-lo sobre a face da terra. Essas 4 coisas exigem de nós uma mudança de mentalidade. Não tem como você viver no reino de Deus como um ser humano qualquer. É necessário que você tenha experiências profundas com o reino de Deus, a revelação do reino de Deus e o mover do reino de Deus na sua vida. Deus ama muito a sua vida e quer se revelar na sua vida de uma forma extraordinária. E para que você tenha experiências tremendas com a parte de Deus, você precisa entender este próximo passo, o protocolo real. Há um protocolo da maneira como você se achega a Deus. E o governo, ele não funciona sem uma comunicação clara. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a ver o reino de Deus, a ter uma mentalidade do reino de Deus, e isso só é possível quando eu vivo como Jesus viveu. Ele disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 5, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazendo, aquilo que ele vir fazer o pai. Há um texto um pouquinho mais adiante no Evangelho de João, você vai dizer, você vai ver ele falando assim, eu só falo o que ele me prescreve. É impressionante a Jesus quando ele caminha com Deus. E isso traz uma implicação direta para nós de aprendermos a ouvir a voz de Deus, não por curiosidade, não por interesse pessoal, mas saber a vontade dele para com a nossa vida e o que ele tem separado para nós. O protocolo real, ele é muito presente na nossa vida e eu preciso perceber isso, que para governar na terra eu preciso dominar 4 chaves básicas, 4 passos básicos para ouvir a voz de Deus que exige, na verdade, um treinamento maior e mais profundo, mas eu quero já adiantar aqui para você as 4 chaves que nós encontramos lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, nos primeiros 2 versículos. E o primeiro passo é aquilo que Jesus falou em Mateus 6,6. Quando você for conversar com Deus, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto. Eu preciso me aquietar. E esse eu entendo e tenho observado que é o passo mais difícil para as pessoas, poder se aquietar. E esse frequentemente é um passo que eu preciso aprender, eu preciso me esforçar e ser intencional e diligente em me aquietar na presença de Deus. O segundo passo é vigiar para ver. Eu gosto desse texto de Hebreus capítulo 12, quando você lê lá que eu preciso me desembaraçar do pecado, de todos os desejos pessoais, de toda a decisão pessoal, de todo o governo pessoal por mim mesmo, eu me submeter totalmente, eu preciso me desembaraçar, eu preciso me aquietar das minhas ansiedades, dos meus medos e me submeter totalmente a Ele, focar-me em Jesus, como diz ali, fixar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, para que eu possa perceber não a minha vontade, mas a vontade dEle. O próximo passo, o terceiro passo, é perceber os pensamentos espontâneos. Esse é o ponto que é onde tem mais perguntas e é o ponto mais fácil de ser resolvido.
O Senhor Jesus, ele diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que são rios de água viva? São palavras. As palavras que sobem ao nosso coração, à nossa mente. E as palavras, elas vêm de uma forma espontânea na nossa vida. Os pensamentos espontâneos, eles podem vir ou de uma experiência sobrenatural de Deus falando conosco, ou de uma experiência onde pensamentos malignos aparecem para nós. Ou nós decidimos pensar. E eu preciso diferenciar esses 3 pontos: o que é da minha parte, o que é de Deus, e o que é do maligno. Eu percebo muitas vezes que as pessoas têm uma grande dificuldade aqui. E é muito fácil discernir um pensamento espontâneo que vem da parte de Deus e daquele pensamento que não é de Deus, simplesmente pelo caráter daquilo que está sendo dito. Quando Deus fala conosco, ele muitas vezes fala na primeira pessoa, como também fala o inimigo na primeira pessoa, e muitas vezes isso nos confunde achando que são pensamentos de nós mesmos. Quando você percebe um pensamento do inimigo das nossas almas, você vai perceber o quê? O caráter dele, que é de acusação, de condenação, de derrubar você, ou de inflar o seu ego, ou de inflar o desejo pelos seus direitos. Quando que os pensamentos que vêm da parte de Deus, eles são pensamentos baseados no amor de Deus, no quebrantamento nosso, no arrependimento, na mudança de mentalidade, de sair de um pensamento como ser humano e buscar o pensamento da parte de Deus. É impressionante quando você se dedica a isso, você vai perceber e vai poder analisar muito bem os 2 tipos de pensamentos. Os 3, né? Aqueles que você decidiu pensar, aquele que vem da parte de Deus e aquele que vem do inimigo das nossas almas. E quando você discerne os pensamentos, você avança de uma forma tremenda e os pensamentos de Deus, eles fluem de uma forma muito intensa. E para que eu consiga captar os pensamentos, eu preciso seguir o 4º passo de escrever. Deus sempre fala com seus servos para escrever. Ele falou com João quando escreveu Apocalipse, escreve. Ele falou com Moisés, escreva. E ele falou com Abacuque, escreve a visão que eu estou compartilhando com você. E quando Deus fala conosco, eu preciso escrever. Capturar a comunicação divina é escrever os pensamentos que vêm de uma forma espontânea e ir escrevendo até o momento em que eu preciso parar. Eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um acesso para um treinamento específico sobre ouvir a voz de Deus. Se você gostaria de aprender e crescer nesse entendimento, seja muito bem-vindo. O reino de Deus, ele precisa dessas 4 chaves de uma comunicação boa. Por quê? Porque quando você se achega ao trono de Deus, você tem aqui Apocalipse 22:1, que do trono de Deus e do Cordeiro flui um rio. E buscar o reino de Deus significa, antes de tudo, buscar o seu trono, o seu governo sobre as nossas vidas. Buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, o governo dele sobre as nossas vidas e a sua vontade estabelecida em nossa vida. E você tem esse acesso legal por intermédio da pessoa de Jesus. E ele lhe dá essa oportunidade. E o Espírito Santo veio na sua vida, que foi confiado a nós, é quem nos guia a toda a verdade e nos ensina a aplicar as leis desse reino e nos ajuda a perceber o falar do nosso Pai na nossa vida. Ele mesmo, ele fala aos nossos corações e nós percebemos o agir dele em nossa vida. E já adiantando aqui, o próximo nível é você viver um novo estilo de vida, quando você entende que Deus é rei, quando você se achega ao trono de Deus e percebe o falar dele na sua vida. Aí o paradigma ele muda, a religião ele fica para trás e Deus como rei soberano e supremo, ele se faz presente numa linhagem real na sua vida e você entende que você é filho de Deus quando você recebe ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, como o seu rei. E agora os céus começam a se revelar na sua vida. E aqui o treinamento simplesmente começa na nossa vida, né?
porque Deus quer revelar para nós os mistérios do reino de Deus e eles são revelados àqueles que o buscam, né? Então quero te convidar a uma caminhada, prepare-se para mergulhar ainda mais profundo nas leis de Deus, nos mistérios, na glória inesgotável do reino de Deus. Quero convidar você a caminhar no entendimento e numa descoberta extraordinária do que Deus tem para a sua vida. Então, fica a nossa gratidão aqui, a minha gratidão. Quero convidar você a curtir, a você compartilhar, a você se inscrever no canal, para que nós possamos aí caminhar juntos e crescer nesse entendimento, o que significa ter a Deus como Supremo Rei das nossas vidas. Um forte abraço.